Confesso que é a terceira vez que tô tentando gravar esse vídeo que eu tava tendo uns probleminhas com o meu celular. Enfim, vamos falar, como eu prometi, sobre os versos usados de forma errônea num tempo de crise. Esses versos eu creio que eles são usados de forma genuína, mas o problema é a falta de interpretação correta do texto. Nós precisamos sempre, numa boa hermenêutica, ou boa interpretação, ou boa aplicação do texto, a gente precisa ver o contexto, a questão histórica. E, gente, isso não é difícil na época de internet, não. Entendo se fosse uns 100 anos atrás, mas hoje nós temos internet. Primeiro, Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Uma das primeiras coisas que me vem à cabeça é que os livros de sabedoria, na questão da interpretação, eles não devem ser usados como a palavra proferida pela boca do Senhor, são a promessa vai ser cumprida dessa forma. Senão, toda vez que a gente vai olhar Eclesiastes, a gente vai olhar Provérbios, e a gente tomar dessa forma, vai fazer no final do dia Deus mentiroso. Por exemplo, instrua o filho no caminho que se deve andar, e ele jamais se desviará. Eu vejo muitos líderes de igreja, muita gente de Deus que tem filhos que educaram nos caminhos do Senhor e se desviaram. Então, obviamente, a gente precisa entender que são instruções, são guias, são formas em que a gente sabe que se fizermos isso é bem provável que aconteça. Isso aqui é uma oração, isso aqui é um pedido. Numa oração, a gente não pode chegar e falar assim que Deus prometeu que nenhum mal vai chegar na minha casa. Isso não está escrito nesse texto. Muito pelo contrário, Jesus prometeu o que para você? Tribulação, perseguição. Então, se você está bem atento, a sua oração é que realmente nenhum mal aconteça, porque você confia no Senhor. Mas se você sabe bem de teologia e de Bíblia, a partir de Gênesis 3, o mundo está em caos. E por isso que nós temos desastres, nós temos mortes, nós temos coisas horríveis e pessoas terríveis. E como Jesus diz, é da boca, do coração do homem que vem todo homicídio, vem toda loucura, vem toda pornografia ou sexualidade ou coisas ilícitas, sexualidade ilícita e assim por diante. Então é do coração do homem. Outro verso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. De novo, aqui um contexto de aliança do Antigo Testamento. Segundo, você não tem uma terra prometida em Israel, ali em Jerusalém. Primeiro, na verdade. Segunda coisa, isso aqui está no contexto de Salomão. E se a gente olha Deuteronômio, a gente olha Segunda Crônicas e outros livros, a estrutura gramatical do texto sempre aponta de que Deus já sabe o que Israel vai fazer. Ou seja, que eles vão pisar na bola. E Deus já fala aqui, se vocês fizerem isso, eu vou sarar a tua terra. Agora, se eles vão fazer outra história. Porque lá no final, no verso 22, já diz, e dirão, porque deixaram o Senhor Deus teus pais, que tirou da terra do Egito, se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Isso foi o que aconteceu. E a gente vê isso com Israel, que foi totalmente aniquilado a ponto de que os únicos sobreviventes no Novo Testamento são samaritanos. E a gente já sabe que samaritano não é coisa boa. A gente precisa entender que esse contexto aqui também é de uma promessa, é condicional. Tem uma promessa e tem o que ela vai ser cumprida se eles fizerem de acordo com aquilo que está estipulado na aliança, obedecer, seguir o caminho do Senhor, etc. Alianças que não têm condição ou que não são condicionais são as mesmas que Paulo vai tratar em Gálatas e em Romanos, que é a promessa feita a Abraão, que não foi Abraão que pediu, Abraão não assinou nenhum contrato, Deus simplesmente diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ou seja, Deus que prometeu ali não teve nenhuma condição. Para entender, de novo, a princípio esse texto nos mostra que se a gente se arrepender e se humilhar, Deus realmente vai nos restaurar. Agora, a nossa terra, que vai restaurar um pedaço de terreno que você tem? Não. Isso dá a ideia, a gente precisa tirar o princípio. O princípio é que a gente precisa confessar e voltar-se para o Senhor. Mas a gente também precisa entender que nada nos distancia do amor de Cristo, segundo o que está no Novo Testamento. Então a gente precisa lembrar de que Deus vai nos restaurar a partir do momento em que a gente se voltar a Ele.
Não vai ter destruição ou praga de nenhuma terra nossa. Todos os nossos pecados foram colocados na cruz. Isso também não quer dizer que a gente vai viver de forma libertina. Isso é outra história. Outro texto, Mateus 24:8. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Outro texto também usado de forma errônea. Primeiro, esse texto ele tem o contexto imediato, ou a realização dele imediata, que é com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Afinal, se não fosse, os discípulos nunca teriam experimentado isso. E o princípio das dores, quando a gente olha sobre nação contra nação, terremoto, fome e peste, gente, desde que Cristo veio, tá acontecendo isso. Ah, vai ser pior. Pior do que tá, não fica, né? Como diz o Tiririca. Aí eu creio piamente que não vai ter um período especial onde vai ser tudo tão horrível. Eu creio que esse tempo já chegou agora. A maioria das pessoas que acham que esse tempo é futuro é porque é neguinho que tá vivendo a vida um pouco mais tranquila. Pergunta pra alguém que tá na Coreia do Norte, pergunta pra alguém que tá no campo de concentração na China. Isso realmente mostra que o princípio das dores é algo que é real. Ó, nesse tempo, muitos serão escandalizados, uns se odiarão, terão falsos profetas. Vai falar que os caras da teologia da prosperidade não é falso profeta. É multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e assim por diante. E o outro texto é Apocalipse, os selos. Gente, eu acredito que os selos já foram abertos, podem ser abertos, quem sabe? Porque ali eu vou fazer um estudo, o meu próximo estudo, se Deus quiser, na metade do ano, vai começar em Apocalipse. O domínio de matar com guerra, fome, pestes e por meio de animais ferozes. Gente, nós estamos vivendo isso há muito tempo. Vai acontecer mais, vai acontecer menos, venha da vontade do Senhor. Mas a gente não pode negar que essas coisas já estão acontecendo. Não é cada presidente que é eleito, cada papa que sai, ou cada doença que está vindo, que é o fim. O fim está reservado para o Senhor. Para nós, o que nos compete agora é buscar a Deus, pregar o Evangelho e viver de forma santa. Então, quando chegar essas crises, esses tempos, não use esses versos de forma impensada. Porque, primeiro, se alguém fica doente e morrer, pelo amor de Deus, que não seja alguém que você conhece, não vá falando esses versos porque parece que você está insinuando que a pessoa não tinha fé. Segundo, use a Bíblia conforme o Senhor mandou. A Bíblia diz para a gente manusear, para meditar na palavra dia e noite e com sabedoria num culto racional. Se você não está usando seu cérebro, se você não está pesquisando, se você não está procurando se aprofundar na palavra, não venha dizer depois, eu não sabia. Deus te deu cabeça para alguma coisa. Então, use esses versos de forma sábia, use esses versos de forma que abençoe. Use esse tempo para lembrar, tá vindo o fim dos tempos, mas por que não lembrar da soberania do Senhor? Para que não lembrar de que, independente do que aconteça, nós temos que estar orando pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que foram atingidas por terremotos, por desastres, e que morre muito crente no meio. Em vez de ficar julgando e falando que Deus está castigando, comece a pensar nas pessoas que eram seus irmãos e que também estão passando por isso. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o porquê de tudo. Para nós, o que nos resta é esperar e falar: Maranata, Senhor, venha logo Jesus. Que Deus te abençoe.